mexer com a situação atual que a gente está vivendo, né? De tantos suicídios, como um questionamento de saúde pública. Primeiramente, o suicídio ele é um fenômeno complexo, né? A gente não consegue detectar de imediato. Aquela pessoa, se você não tiver um contato com ela, um contato familiar, você não consegue detectar o problema que ela está vivenciando. Porque se ele tivesse falado pra mim alguma coisa, dá pra gente ter ajudado. Nós gostávamos muito dele. Mesmo que sou irmão pra nós. Porque infelizmente tem ocorrido muitos casos, né, em todo lugar, mas um município muito pequeno aqui, como o município de Curral Novo, né, que a gente fica até assustado mesmo. Já aconteceram casos de pessoas adultas, jovens, então assim, não tem um perfil fechado, então a gente precisa estudar primeiro, fazer um diagnóstico da situação, né, para fazer esse acompanhamento, lógico, dos enlutados, que a gente fala, que é da família, mas fazer também um trabalho de prevenção. Na verdade, ele era uma pessoa que vivia mais na roça do que em casa, entendeu? Então, assim, nos últimos dias ele estava há 22 dias bebendo direto, sem parar. E, assim, às vezes pela manhã, quando amanhecia o dia, ele ficava um pouco deitado até tarde. E, assim, aparentemente não parecia ter nenhum tipo de depressão, né? Se tivesse mais, acredito eu que seria uma depressão silenciosa, que não dava pra gente perceber. E daí, então, ele ficava um pouco calado, não falava muito, mas daí eu achava que era por conta da ressaca, né, do dia anterior, que eu estava bêbado, e ele se calou diante dessa situação, só que aparentemente, eu não achava que seria uma depressão, mas houve sim uma mudança, que antes ele era mais, assim, ele gostava mais de brincar com as crianças, né, falava muito com as crianças, brincava, levava lá para o salão e ficava brincando. Aí, ultimamente, nos 20 dias, perto do que aconteceu, aí ele se calou diante, né? Ele, nem com as crianças ele brincava mais como antes. Rapaz, pra mim mesmo ver, ele não mudou não, por causa que no dia mesmo quando eu saí para trabalhar, eu falei para ele que nós tínhamos que ir a uma viagem nos outros dias e ele ficou certo para nós ir essa viagem, eu não notei nada não, que ele tinha algum problema. Porque se a pessoa soubesse, tinha até evitado, né? Podia ser que evitava. Mas eu mesmo não anotei, não. Daí eu não sei se talvez ele poderia beber a cachaça, né? Não sei, tipo como se fosse para amenizar, né? Alguma dor que ele sentia, alguma coisa do tipo, que ele nunca chegou para mim para falar nada. Daí então, quando aconteceu, eu ainda estive conversando com os colegas dele, aqueles colegas mais próximos, e eu perguntando para ele se ele tinha falado, se ele, em algum momento eu teria falado alguma coisa, né, para eles, porque para mim ele não teria falado, mas daí também ele nunca chegou a comentar nada, nem para mim, nem para os colegas mais íntimos dele, mais chegados, né, então, infelizmente, aconteceu. E a gente não pôde fazer nada. Não imaginei nada. Se eu imaginasse, eu tivesse chamado ele para ir, mas ele tinha ido trabalhar.
Que ele ainda até perguntou para mim, tu resolve lá só? Eu digo, resolvo. Se eu imaginasse que ele ia fazer aquilo, eu tinha chamado ele para nós ir. Que ele era uma boa pessoa. Daí então, quando ele cometeu suicídio, ele deixou um bilhete escrito numa nota de R$20. E lá ele dizia, né, que era para meus irmãos me ajudar a cuidar dos filhos, porque ele não tinha conseguido, né, ele não tinha conseguido ser o pai que ele desejaria ser, né, que ele me amava e que amava os filhos, mas que ele não estava conseguindo, né, ser o pai que ele queria ser. Então acredito eu que ele tentava deixar a cachaça, só que isso era mais forte do que ele, né, e ele não conseguia. A convivência dele com os amigos era muito boa, porque ele ajudava todo mundo. Ele não deixava ninguém na mão, não falava mal da vida de ninguém. Quando nós abordávamos um assunto falando mal da vida de outra pessoa, se abordasse, ele queria sair fora. Ele falava, não, pessoal, vamos sair, vamos conversar de outra coisa. Ele fazia nós rir, era sempre sorridente, sempre brincalhão. E sempre que um amigo precisasse dele, ele pudesse ajudar, ele ajudava, ele não negava ajuda, não. Muito. Sempre ele era alegre, sorridente demais. Sempre andava sorrindo ele, brincalhão demais ele. Eu tava com o tempo muito corrido, não consegui. A última vez que eu vi ele indo pro trabalho, eu dei um abraço nele. Ou foi penúltima vez, eu dei um abraço nele. E a última vez que eu vi ele, ele deu aquele sorriso sem graça. Dava pra saber que tem alguma coisa acontecendo, só que eu não fui curioso bastante pra perguntar. Não tive essa coragem. Foi nos últimos dias que ele teve. Que tipo, ele ia direto em casa, e aí nos últimos dias do acontecido ele não ia mais, não falava mais com eu. Não sei porquê. Pegou eu em choque, eu ia dormir, tava deitado, e minha prima me chamou. Tipo, eu falei, minha prima, se for pra falar besteira, não é, vem cá, é coisa séria. Aí ela falou, Daniel morreu. Aí eu, como? Ele se matou. Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus do céu. Comecei a dar uma angústia, por que que ele fez isso? E muita gente chorou, que nem meu amigo ali, muitos. Eu comecei a chorar e comecei a lembrar das coisas que nós fazíamos juntos. E foi muito difícil mesmo, não foi fácil não. Até hoje eu ainda penso nisso ainda, nele muito, sonho muito com ele, conversando com ele. Bem, eu mesmo, pra mim, não foi mal mesmo não. Pra mim, depois que aconteceu, mudou muito. Eu sempre fico na lembrança dele. Quando eu chego num lugar que nós frequentava junto, que eu olho lá para um balanço que nós balançava, eu vejo a gente balançando naquele balanço. Eu vejo nós naquele momento, tipo eu paro, eu começo a ver nós dois ali brincando. E começo a pensar, meu Deus, sinto tanta falta dele, sonho muito com ele. E o coração começa a pular. A gente tem que falar de prevenção primeiro, né? Antes que ocorra. Então, assim, prevenção de casos realmente de pessoas que estão em sofrimento, né? Relacionado, lógico, à sua saúde mental. Então, é uma equipe multiprofissional, é procurar ajuda médica, é procurar ajuda psicológica, né? Então, primeiro a gente tem que ir quebrando esses estigmas mesmo, quebrando essas barreiras, né? De que eu vou procurar um psiquiatra só se eu tiver um transtorno mental grave. Não, eu posso procurar um psiquiatra ou um psicólogo para cuidar da minha saúde mental, né? Para falar de repente de coisas das coisas que eu não converso normalmente no meu dia a dia, né? Que culturalmente, como eu falei, a gente não tem essa, né? A gente não tem essa, não é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, a falar sobre os nossos sentimentos, né? Mas assim, a gente tem profissionais preparados, né? Como é que o poder público enxerga isso? Nós temos uma equipe de atenção básica
a equipe de saúde da família, temos o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, com profissionais que podem estar ajudando essa pessoa que esteja passando por esse tipo de problema, né, situação. Mas eu acredito que a melhor forma de prevenção seja no sentido realmente de a gente olhar mais para o outro, né? A gente olhar mais para o nosso lado, né? Em quem está dando sinais realmente de sofrimento, né? Porque a pessoa que está em sofrimento relacionado ao suicídio, então a ideação suicida, né? Que existe a ideação, a ideia de suicídio, e que o suicídio já é o ato realmente concreto. Então, que a pessoa que está em sofrimento, ela dá sinais, né? Ela dá sinais, então, geralmente, sinais de isolamento, né? Enfim, toda pessoa que está em sofrimento, ela demonstra que está em sofrimento. Então, a melhor forma de ajuda também é a gente olhar mais para o lado e ver quem realmente está precisando de ajuda. E se a gente precisar de ajuda, é aquilo que eu falei, é a gente conversar sobre, a gente falar sobre a nossa saúde mental, né? Porque a gente não fala sobre a nossa saúde mental, a gente fala só sobre a nossa saúde fisiológica, a nossa saúde física, é preciso a gente falar sobre a nossa saúde mental. Então, também, lógico, eu acho que é a forma melhor de prevenção mesmo.